Magyanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatyadesatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Tadati Shwa Padamtikam. Então, podemos começar aqui. Vou colocar na tela. Então, na aula passada, nós começamos o terceiro capítulo, tá? Na verdade, não começamos o terceiro capítulo, o terceiro pada, né, do primeiro capítulo ainda que nós estamos... eu não tenho mais o arquivo do PDF para colocar na tela o livro do Baladeva Vidyabhushan, mas não tem nenhum problema, eu vou ler, tá? Eu tenho o livro aqui, eu vou ler, tá? E quem tiver o livro acompanhe, tá? Perfeito. Tá, então vamos ver. A Vaneuma também conseguiu o link, tá aí. Então, vamos lá. Vou colocar de novo na tela, nós podemos começar a trabalhar no segundo Adhikarana, tá? Então, o segundo Adhikarana, ele vai tratar... O tema é Bhuma Adhikaranam. Então, só fazendo uma recapitulação, né, no nosso estudo do Vedanta, nós vamos apresentar primeiro os Adhikarana, né, e depois vamos ler o comentário de Baladeva Vidyabhushan para cada sutra, e depois de conhecermos o comentário de Baladeva de cada sutra específico, nós vamos ler os versos do Srimad Bhagavatam que estão relacionados com uma explicação natural desses aforismos, tá? Então, o tema de tratamento do Adhikarana divide em o assunto em uma declaração, né? Uma dúvida que surge, e aí um contra-argumento que é formado com base na dúvida, e aí os sutras vão sendo apresentados como parte do Siddhanta, da conclusão harmoniosa do Vedanta, como apresentado por Vyasadeva, o autor. Tá? Então, a tese, a primeira declaração deste Adhikarana, que é chamado Bhuma Adhikaranam, Bhuma, em sânscrito, significa o grande, o grandioso, né? Então, por isso, o nome desse Adhikarana é o Bhuma Adhikaranam. Então, a declaração é um verso da Chandogya Upanishad, tá? No qual, sendo questionado por Narada Muni, Sanat Kumara, um dos 4 Kumaras, após instruí-lo sobre o nome e outros atributos de Brahmana, da divindade, disse: Bhuma tueva vijigya sitavya iti Bhumanam bhagavo vigyasa iti Yatra nanyat pashyati nanyat shrinoti nanyat vijanati sabhuma atha yatra anyat pashyati anyat shrinoti anyat vijanati tadalpam. Deve-se indagar sobre Bhuma. Ele disse: Senhor, ensina-me sobre Bhuma, onde não se vê nada, não se ouve nada, não se sabe de nada. Isso é Bhuma. Então, quando não se vê nada, não se ouve nada e nada se conhece, isso é
insignificante. Alpan, insignificante, que é o oposto. Duas palavras em sânscrito neste verso da Chandogya Upanishad estão sendo tratadas que elas são antônimos. Um é Bhuma e outro é Alpa. Bhuma significa o grande, Alpa significa o insignificante. Tá? Então, aqui a palavra Bhuma não indica quantidade numérica, muitos, mas toda a abrangência. Tá? O texto diz: Yatra nyat pashyati tadalpam. Começa com Yatra nyat pashyati e termina em tadalpam. Tá? Yatra nyat pashyati. Quando alguém vê outra coisa, ela vê aquilo que é diminuto. Contrasta-se Bhuma com Alpa, muito pequeno. O oposto de pequeno é todo abrangente, não muito. Portanto, Bhuma aqui significa todo abrangente. Então, a dúvida que se apresenta nesse Adhikarana é a seguinte: Bhuma aqui indica prana, o alento vital, ou o Senhor Vishnu? Esta é a questão que surge. Este Bhuma está se referindo ao ar vital, à energia vital, ou a Brahman, ou ao Senhor Supremo, que é o Senhor Vishnu. Então, com isso, se constrói o Adhikarana, o Purva Paksha, o argumento oposto. Então, o argumento oposto é o seguinte: por que, quando na passagem anterior o Chandogya Upanishad afirma Pranova Asaya Bhuyam, o ar vital é melhor que a esperança, não se apresenta nenhuma dúvida ou resposta? Bhuma tem que ser prana. Prana, neste caso, se refere ao Diva, que vem acompanhado de prana. Não se refere à modificação do elemento ar chamado prana, porque essa passagem começa descrevendo a alma individual, o Divatma. Trati Shokam Atmavi, o conhecedor de Atma, supera a lamentação. E termina descrevendo novamente Atmanai Veidam Sarvam, o Atma é tudo. A descrição de Bhuma, que se encontra entre essas duas afirmações, tem de ser a descrição da alma diva. Quando essa Upanishad afirma Yatra nanyat pashyati, onde nada mais se vê, isso significa, nessa interpretação, que quando Diva está absorto em sono profundo e os seus sentidos estão todos fixos no prana, ele não pode ver nada além de si próprio. Quando afirma que Yo vai Bhuma Tatsukham, Bhuma é bem-aventurança, a Upanishad não contradiz a ideia de que aqui Bhuma se refere ao Diva, porque os Shruti Shastras afirmam Tasyam Sukhamaham Ashwapsam, eu durmo alegremente no sono profundo. Dessa forma, está provado que esta passagem da Upanishad descreve Bhuma como sendo a alma diva. Todas as outras partes dessa passagem são também favoráveis a essa mesma interpretação. Então, aqui, neste Purva Paksha, o opositor ele foi buscar outras partes desta mesma
Upanishada, que é o Chandogya Upanishad, que está descrevendo aqui sobre a questão da definição de Bhuma, tá? E aí o opositor tentou buscar outras afirmações dessa Upanishad para tentar criar esta sua hipótese, não, que vai ser o contra-argumento, não, de que, na verdade, Bhuma aqui é Jiva, ou prana, porque quando se descreve prana, vai se descrever quem tem prana. Como Jiva tem prana, Jiva tem energia vital, ela dá vida aos corpos, então às vezes prana é um nome de Jiva, então ele está querendo dizer que se refere a prana ou a Jiva, tá? E não ao Brahman. Esse é o contra-argumento que vai nessa tese de que descreve Bhuma e como sendo o Brahman, ele colocou o Brahman como sendo múltiplo, o que está em tudo, né? O onipenetrante. Isso essa palavra Bhuma, apresentada aqui, ela é um sinônimo da palavra Brahma. Brahma significa aquele que se expande infinitamente, que está em todos os lugares. Bhuma também significa aquilo que é todo abrangente. Então, por isso, a palavra Bhuma é sinônimo de Brahma, tá? Então, mas o opositor tenta colocar isso como indicando Jiva, porque o prana também é todo abrangente, ele penetra todo o corpo. Então, em nível cósmico, ele também existe o prana universal. Então, nesse sentido, ele vai tentar trazer esse argumento. E a isso, Vyasadeva vai trazer os aforismas. Nós temos, nesse aforismo aqui, esse é de Karana, tem poucos aforismos, só tem 2 aforismos. Tudo vai ser tratado bem rápido, tá? Então, com isso, nós temos o primeiro aforismo, que é Bhuma samprasadada upadeshat. Bhuma, o pleno, samprasadat, que o Jiva, aquele que possui a graça do Senhor, adhi, maior, upadesh, pelo ensinamento. Então, literalmente, ou seja, as palavras por palavras, nos dá essa tradução literal de que Bhuma, né, é o Senhor, devido ao ensinamento dele ser superior ao de Jiva. Essa palavra aqui, Adhyupadesha, aquele ensinamento superior, tá? Do que o do Jiva, do que o do Samprasada, que é o nome que é apresentado ao Jiva, tá? Então, por isso que Baladeva Vidyabhushana, neste aforismo 1.3.8, ele traduz dessa forma: Bhuma refere-se ao Senhor, porque o texto declara que ele tem uma forma de bem-aventurança, e esse ensinamento chega ao fim como o ensino mais elevado. Tá? Então, vamos ver aqui como que Baladeva nos dá um comentário bem longo, que nós vamos ler aqui, tá? E podemos até discutir na medida que ele se apresenta. Tá? Brahma é Vishnu, desculpe. Bhuma é Vishnu, não é Jiva, dotado de prana. Por quê? Porque é dito no texto que ele tem uma forma de grande felicidade, que seria essa palavra Yovai Bhuma Te Sukham. Tá? Não é neste verso, esse aqui é um 7:21, 7:21, tá? Itibu Umanan Bhagavan. Vamos para aqui. É em outra parte desse Upanishad, não essa parte que foi citada. Então, continuando aqui, comentário de Baladeva, ele está dizendo: e porque entre todos os ensinamentos, este é o mais alto, chegando ao fim. Ou samprasada, essa palavra que significa prazer é samprasada, aquele que possui a graça do Senhor, aquele que sente prazer. Tá? Ou samprasada pode se referir a Jiva. Evam evaisha samprasado ismi
Sharira Samuchaya, o objeto da misericórdia surge deste corpo, que é citado em outra parte da Chandogya Upanishad, 8.12.3. Assim, o significado pode ser que Brahma significa Vishnu, porque o Senhor tem qualidades maiores que a Jiva, que é chamada de Samprasada. É exatamente o que o aforismo está dizendo aqui. Entende? O ensinamento superior, entende? Que ele é superior ao Jiva, né? Brahma é superior à Jiva. Tá? O significado é esse. Anteriormente, depois de ensinar sobre o nome, Sanat Kumara diz que Sava Eshaevam Pashanevam Manvanaevam Vijanam Ativa Diebhavat. Ele, vendo este prana, estando ciente deste prana e entendendo isso, torna-se um ativati. Então, a palavra tu é usada para fazer uma distinção e se tornar um ativadi pelo culto ao prana que estava sendo discutido. A palavra satya é usada para indicar Vishnu. Conhecendo, a pessoa se torna um verdadeiro ativadi. Ele é distinto do prana e pode ser equiparado a Brahma. Se prana fosse Brahma, não seria possível dizer no texto que superior ao prana está Brahma. Vários objetos são considerados maiores do que o anteriormente mencionado. Mais alto do que o nome é a fala. Mais alto do que o prana é Satya, ou Brahma. Satya significa verdade. Ademais, Satya é conhecido por indicar Vishnu, o Supremo Brahman. Satyam Dhyanam Anantam Brahma. O Brahman ilimitado, Anantam, é Satyam e conhecimento, Dhyana. Satyam Param Dhimahi. Meditemos no Satya Supremo Vishnu. Satyam Param Dhimahi. Isso é o fim de um Gayatri, não? Principalmente o Gayatri, que é apresentado como o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, que começa com o mesmo aforismo do Vedanta Sutra. Janmadhyasya, ele termina assim, falando exatamente isso, não? Satyam Param Dhimahi. Eu medito nesta verdade suprema. Então, a verdade é um nome de Vishnu. Então, ele é o verdadeiro Ativadi, por causa do Supremo Brahman, Satyena. A meditação do prana é superior à meditação no nome, etc., até a esperança. Comparado com aqueles que não conhecem o prana, o adorador do prana é superior ao ativadi. Ativadi é conhecedor, ativadi que ele é o melhor conhecedor. Mas a meditação em Vishnu é superior. Assim, essa pessoa é o chefe ativadi. O ativadi de Satya é melhor do que o ativadi de prana. O aluno pede que Soham Bhagavata Satyanati Vadiyani, que eu possa ser um ativati por causa de Satya. O Guru responde que Satyam Tueva Vijigyasitavyam, deve-se desejar conhecer Satya. Isso é uma citação de outra parte, mais para frente do próprio Chandogya Upanishad. Não se pode dizer que, porque não há perguntas e respostas sobre algo maior do que o prana,
ser um ativati de prana é o mesmo que ser um ativati do Senhor. A razão é que não há instruções para equiparar prana com satya. Alguém pode perguntar, por que o discípulo não pergunta sobre algo superior a prana? A resposta é essa. Na lista de itens inconscientes que começam com um nome, com o nome, e terminam com a esperança, ensina-se que o último item é superior ao anterior. O conhecedor desses não é chamado de ativati, badi, né, pelo professor. Então, ele ensina sobre prana, que significa diva. O conhecedor de diva se chama ativadi. O aluno pensa que este é o ensino final. Portanto, ele não pergunta por nada mais elevado. O professor, não aceitando essa ideia, ensina sobre satya, com o entendimento de que o mais alto conhecimento é a forma de Vishnu. O aluno, recebendo o ensinamento de que Vishnu é o melhor e desejando aprender a natureza da forma de Vishnu e o método de adoração a Vishnu, solicita que também se torne um ativadi de Vishnu, com as palavras Soham Bhagava Satyam Ativadinani. Esse é o texto da Chandogya Upanishad 7.26.1. Não se pode dizer que a palavra Atma se refere a diva, acompanhada de prana, usando o argumento de que a palavra Atma é mencionada no início e também no final. A palavra Atma se aplica etimologicamente onipenetrante, né, o sentido de onipenetrante, principalmente ao Senhor, e não à diva. Mais adiante também é dito que Atmanaha Pranaha. Diva surge do Atma. Chandogya Upanishad, mesma sequência. Não? Aceitando que Brahma significa... Desculpe. Aceitando que Brahma significa Vishnu, a harmonia com a afirmação Brahma existe onde nada mais pode ser visto. Isso derrota a ideia de que Brahma significa diva. Quando alguém experimenta o Senhor, o experimentador, completamente absorto nele, não pode ver ou ouvir mais nada. Como a felicidade experimentada durante o sono profundo é escassa, é ridículo dizer que o diva no sono profundo é o que é chamado pelo termo Brahma. Assim, Brahma refere-se apenas a Vishnu. Então, essa é uma discussão filosófica muito profunda. Eu sei que algumas pessoas podem, às vezes, boiar um pouquinho, mas são temas para tratar a discussão. Essa é a discussão da linguagem upanishádica sobre, usando os vários termos que estão indicando o Brahman. Então, no Vedanta Sutra, esses termos que indiretamente pode indicar o Brahman, através de estar indicando suas energias como o próprio Diva, ou como o próprio Prana, todas essas coisas, mas, na verdade, em última análise, conhecer isso, como está dito, é o conhecimento inicial, é a pergunta inicial, como Srila Prabhupada mesmo coloca, né? Que entender que nós somos Brahma, que nós somos Brahman, não é errado, porque esse é o primeiro passo no conhecimento espiritual, é o ensinamento elementar que permite você sair das considerações materiais limitadas, dos conceitos de tempo e espaço, da dualidade desse mundo material, para chegar num plano de não dualidade. Então, por isso, a busca de uma não dualidade é uma busca daquilo que transcende os limites, a ilusão da matéria. Então aí você situa-se no parâmetro de uma discussão na transcendência, numa discussão de uma natureza de não dualidade. Então, isso não é a meta. E se você coloca isso como a meta, você cai
como o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati nos apresenta, na calamidade do impersonalismo. Então, você fica ali travado, entende? E a alma não pode desenvolver suas potências de prazer pleno. Entende? Como, por exemplo, se dá um exemplo aqui também de quando a alma está no sono profundo, ela está situada na sua natureza de ser, entende? Mas ela não está experimentando a plenitude de sua consciência ou de sua bem-aventurança. Então, portanto, essa discussão aqui de que Bhuma, que é definido como sendo aquele que está, ou melhor dizendo, que está em todo lugar, entende? Aquele que não é apenas no sentido de grandeza, mas no sentido de número, que está em todos os lugares, como foi colocado aqui na afirmação, não, tá? De que ele é todo abrangente, entende? Não apenas que ele é muito, não a questão de variedade, mas a abrangência. Entende? Então, a grandeza dele é a mesma grandeza que é definida na palavra Brahman. Tá? Então, com esse comentário aqui de Baladeva Vidyabhusha, quem tem o livro pode dar uma outra olhada neste comentário de Baladeva para ver se vocês conseguem pegar um pouco mais. Mas só que ele não está na tela, porque tem que ser no livro quem tem o comentário, por isso é só adquirir pela BBT, não, entende? Sankirtan Books, ele existe em 2 volumes, tá? Então, aí nós podemos estudar um pouco mais profundamente, mas a discussão está sendo feita aqui, vocês podem ouvir de novo no vídeo depois, tá? Então, vamos lá. Como nós já vimos o comentário de Baladeva sobre este primeiro aforismo aqui, tá? Vamos ver qual o verso do Srimad Bhagavatam. Então, nós temos um verso do 8º canto, não? E se descreve o Senhor Vishnu, não? Que ele é o apropriado para ser o comentário do Bhagavatam sobre este aforismo, que é Tatapi Bharato Bhuman Karishamyanushatanam Etashreya Param Punsam Yatavagyanupaladam. Senhor Vishnu, devo, todavia, agir em obediência à vossa ordem, porque obedecer à vossa ordem é muito auspicioso e é este o primeiro dever de todos. Então, essa vai colocando exatamente que o ensinamento do Senhor Supremo, tá? Ele é o mais elevado. O ensinamento que apresenta a natureza deste Bhuman é o mais elevado, tá? Então, passamos agora para o segundo aforismo deste Adhikarana, que nos fala Dharmopapate-cha. Dharmopapate-cha. Dharma, atributos, o papate, por ser adequado. Tá? Cha, e. Então, ou seja, por ser adequado, as qualidades são atribuídas ao Senhor. Tá? Então, por isso, o Baladeva nos traduz. Bhuma refere-se a Vishnu, e em razão da evidência, qualidades apropriadas a Vishnu são mencionadas no texto da Chandogya Upanishad, que foi nos apresentado como a tese deste Adhikara, certo? Então, em relação a esse aforismo, segundo aforismo desse Adhikara, aforismo 9, Baladeva nos dá um comentário curto, tá? Não tão longo como o primeiro, não? E ele diz aqui, Bhuma refere-se a Vishnu em razão da evidência, tá? Qualidades apropriadas a Vishnu são mencionadas no texto. Então, Baladeva nos explica que as qualidades mencionadas em relação a Bhuma são aplicáveis ao Senhor Brahman, ao Supremo Brahman, e a ninguém mais. Yo vai Bhuma tadamritam, que é quem é Bhuma,
aquele Yovai Brahma, aquele que é Brahma, tá? Ele, Amrita, é imortal, tá? Aquele que é Brahma, ele é imortal. É um texto também da Chandogya Upanishad em outra parte, sobre essa mesma discussão. Isso demonstra que o Senhor é naturalmente eterno, tá? Sabhagavan karmim pratishta iti swe mahimni. Qual é a base de Brahma? Ele está fixo em sua própria glória. Então, esse texto aqui, ele está perguntando, né? Sabhagavan karmim. Quem é este Bhagavan? Tá? Qual é o Shwa Mahimni? Qual é a glória dele? Entende? Então, aí está dizendo, a pergunta está dizendo, Kasmin, tá? Pratista, Iti é dito que ele está pratista. Pratista significa situado, fixo em sua própria glória. E quem é esse Bhagavan? Aquele que está situado em sua própria glória. Tá? Qual é a base de Brahman? Então, seu texto da Chandogya Upanishad também na mesma seção. Não? Isso indica uma pessoa que não tem outro abrigo além de si mesma, sendo completamente independente. Então, portanto, essa palavra independente que é swatantra. Tá? Somente ele e, portanto, somente ele é, portanto, o abrigo de todo o resto. Atmanaha pranaha. É dele que surge Jiva. Isso indica que ele é a causa de tudo. É importante. Bem, já terminou o comentário de Baladeva, mas só vou falar alguma coisa sobre isso, porque aqui se coloca um dos atributos dado ao Senhor Vishnu dentro da literatura védica e que é desenvolvido pelo sistema da interpretação dos comentadores Vaishnava do Vedanta, que é a palavra Swatantra. Essa palavra Swatantra, ela tem tanta importância quanto a palavra Advaya. Advaya significa não dual. Entende? Então, alguns sistemas filosóficos do Vedanta tentam apresentar uma não-dualidade. A não-dualidade apresentada na literatura védica, ela é uma afirmação que nós vemos da Taittiriya Upanishad, que quando se define o Brahman, se descreve Eko Eva Advitiyam. Eko Eva Advitiyam, ele é o Ekova. Advitiyam, sem um segundo. Então, o Brahman sendo absoluto, só ele pode existir. Então, a conclusão natural da literatura védica é realmente a não-dualidade. Mas daí vamos apresentar que tipo de não-dualidade? Uma não-dualidade excludente ou uma não-dualidade includente? O que é uma não-dualidade excludente? Aquela não-dualidade que apenas dá alguns atributos, apesar desses atributos serem colocados de uma forma filosófica muito louvável, porque ela chega no grau da lógica de que não pode o não dual, o Senhor, ele sendo infinito, ilimitado, ele não pode ter limites. Eles consideram que qualidade, atributos, personalidade seriam limites. Tá? Então, portanto, ele exclui dessa não dualidade algo que, se o Brahman não dual é a origem de tudo, ele é a causa, os efeitos teriam atributos que não existem na causa. Isso é ilógico, é incoerente. Você não pode ter um efeito mais completo do que a causa. Tudo que existe no efeito tem que necessariamente estar presente na causa. Então, portanto, a não dualidade excludente que é apresentada pela filosofia de Shankara, no Vedanta Dvaita, o Kevala Dvaita, ela é excludente, porque ela exclui atributos, entende? Do Brahman com a tese de que atributos limitam, sem entender que pode existir atributo
não adjetivado pela palavra limitante, mas sim são atributos infinitos. Então, atributos infinitos não limitam. Então, portanto, a não-dualidade Vaishnava, ela é uma não-dualidade includente. Então, portanto, Ramanujacharya nos dá uma não-dualidade orgânica, né, dizendo que assim como o corpo, ele é um, mas ele tem seus diferentes órgãos, que tem seu... Então, depois você vai encontrar outros acharyas, até chegando a Chaitanya Mahaprabhu, que coloca Chintya Veda, a verdade absoluta, ela é igual, o Senhor Supremo, ele é igual às suas energias e diferentes ao mesmo tempo. Então, esse tipo de não-dualidade excludente, esse includente é o verdadeiro significado de uma não-dualidade que não limita o Senhor Supremo de não ter algo. Então, portanto, ele pode ter tudo de uma forma completa, imperfeita, mais gloriosa. Então, este infinito é o Senhor Vishnu, com qualidade. Portanto, o Senhor Vishnu só pode ser concebido quando ele está com suas energias, com suas potencialidades. Energias essas, as Shaktis, que dentro da filosofia não dual excludente, ela não pode existir, ela seria um limite. Então, dentro da filosofia Vaishnava, o Vishnu, como uma pessoa, implica quando ele está exibindo suas energias. Tá? Então, as energias, é a Shakti, que é, como explicado no próprio Upanishad, né? Parasya Shakti Vividaiva Suyate. O Senhor Supremo, ele tem muitas potências, Parasya Shakti. E Swabhaviki, Iti Jnana Bala, e esta Shakti são internas, são inerentes aí. Não é um produto de uma maia ilusão, como é apresentado por Shankara. Tá? Mas elas são inerentes. E é por essa Shakti que o Senhor Supremo ele manifesta Jnana, Bala, Kriya, conhecimento, atividades. Suas atividades não são karma, elas são lila. Então, o que é lila? Lila é o arquétipo de karma, das ações, porque as ações desse mundo são executadas sob a influência dos gunas, mas as ações de Deus, esse karma arquetípico de Deus é lila. Ele tem o controle dos gunas, ele tem o controle das suas shaktis, e, portanto, elas exibem o conhecimento para o prazer dele, portanto, elas são chamadas são potências inerentes a Deus. Agora, de outra forma, mesmo que nós possamos ter uma pretensão de primor filosófico que consiga tirar todas as contradições encontradas na literatura védica, não consegue conciliar o inconciliável, porque não é possível conciliar elementos de uma lógica superior usando a nossa lógica inferior. Exatamente. Então, portanto, o Senhor Supremo não pode ser compreendido pela filosofia. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu diz que matar a charada do paradoxo da verdade absoluta, ser um e dois e muitos ao mesmo tempo, não é possível. Só quando nós experimentamos a lógica superior de Achintya. Então, com a lógica espiritual que nos é dada pela graça de Deus, nós podemos entender esses elementos, não por Jnana. Por Jnana, nós vamos apenas compreender o Senhor de uma forma apofática ou negativa. Podemos entender o que ele não é, tendo em vista que a nossa mente está concebendo isso. Tudo que a nossa mente concebe não pode ser atribuído a Deus. Mas quem disse que a manifestação da lila, dos passatempos, do nome, da forma que Deus manifesta pela sua potência, elas são criações nossas. Não são nossas criações. É o Senhor Supremo que pela sua misericórdia, ele concede entrar dentro dos limites para aceitar objetos de nossa meditação. Então, é esse Brahma que é descrito aqui. Na verdade, eu esqueci de ler, estou comentando aqui, mas eu pulei, esqueci de ler o comentário do Bhagavatam, que vai dar
a conclusão deste Adhikara, né? Sobre este Bhuma. Tá? Então, como o verso que nós estamos discutindo é Bhuma se refere a Vishnu em razão da evidência. Qualidades apropriadas a Vishnu são mencionadas no texto do Upanishad. Então, o Bhagavatam, ele tem um comentário que vem para explicar esse ponto. Tá? Natam vayam jadadiyo no vidama bhumam kuthastam adi purusham jagatam adisham ya sattvata suragana rajasa prajesha manyosya bhuta pataya sabhavan gunesha. Esse é o verso do 9º canto do Srimad Bhagavatam. Ó onipenetrante pessoa suprema, temos mente obtusa e não havíamos entendido quem éreis, mas agora sabemos que sois a pessoa suprema, o mestre de todo o universo, a imutável e original personalidade da divindade. Os semideuses sentem-se orgulhosos do modo da bondade. Os Prajapatis se envaidecem com o modo da paixão. E o Senhor dos Fantasmas, que é Shiva, né? Vangloriza-se do modo da ignorância, mas sois o mestre de todas essas qualidades. Tá? Então, essas qualidades que são tratadas extensivamente nessa seção do Chandogya Upanishad, que é o verso trazido para estabelecer este Adhikara, este tema, né? Que o grandioso é Vishnu, ele é Bhuma. Então, deve-se, e ele é que deve ser indagado, né? Voltando à proposta que é confirmada nesse Adhikara, né? Ele deve ser indagado. Bhuma, tueva, vigyasitadya. Isso aqui é uma forma desiderativa do verbo vigyasita. Deve ser questionado. Este Bhuma, tá? Este Bhuma, Bhumanam Bhagavo Jigyasaiti. Ele diz, Senhor, iti é uma afirmação, me ensina sobre este Bhuma, tá? Ele começa com este questionamento. Então, aí, isso aqui é uma conversa que Sanat Kumara responde essa pergunta de Narada, né? Que ele diz, Senhor, ensina-me sobre este Bhuma. Aí ele vai falando, onde não se vê nada, não se ouve nada, não se sabe de nada, isto é Bhuma. Então, quando não se vê nada, não se ouve nada e nada se conhece, isto é insignificante. Tá? Então, significa que mesmo isso que é insignificante, entende? Também é parte de Bhuma. Então, nós não podemos entender que existe uma realidade absoluta e outras realidades limitadas. Como eu estava colocando, que duas palavras importantes nessa discussão, que eu já falei, a não dualidade, que estabelece o caráter absoluto de Deus, e essa outra palavra que é chamada, que eu falei, só Tantra, né? que alguns Vaishnavas, como Madhvacharya, por exemplo, ele não bate na tecla da não-dualidade. Por isso, ele estabelece o sistema de Dvaita, dualidade. Deus é diferente das almas e do mundo. O mundo. Então, tem esses três elementos. Deus, o mundo, Jagat, a energia de Deus, que é a matéria, e o espírito, que são jivas, são diferentes uns ao outro. Então, essa afirmação que Madhvacharya apresenta no seu sistema de Vedanta pode ser meio desconcertante, porque ele parece que nega o conceito de não-dualidade. Mas, por incrível que pareça, Madhvacharya, ele dá a curva e, usando um outro conceito, ele estabelece aquilo que a não-dualidade procura estabelecer, que é o caráter absoluto de Deus, através da não-dualidade,
só ele existe e não existe nada além dele, entende? Essa superioridade que é estabelecida de novo, volta quando ele dá o conceito de Swatantra, que Vishnu, apesar das energias, as jivas serem diferentes de Deus, a alma ser diferente de Deus, a alma ser diferente do mundo, o mundo ser diferente de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele é a única realidade Swatantra, independente, enquanto o Jiva, as almas e o mundo material são dependentes. É uma realidade então, aí o conceito de verdade absoluta e verdade relativa, uma coisa relativa só existe em relação a uma coisa absoluta. Então, na verdade, ele dá a volta e coloca o caráter absoluto de Deus, não usando o conceito de não dualidade, mas o conceito de dependência e independência. Então, existe só uma realidade dependente. Então, na verdade, em última palavra, isso é um tipo de não dualidade camuflada. Entende? Porque se o conceito da não dualidade dos Vaishnavas, a realidade é uma, mas essa realidade, esse Brahman, ele tem energias, as energias não são diferentes dele. Entende? Shankara não permite isso quando ele fala que Brahma Satyam Jagat Mita, Brahman é real, mas a energia é ilusão. Então, quando você... essa distinção é bem clara entre as escolas tântricas, as escolas dos ágamas, tanto shivaístas como Vaishnava, da escola Smarta, do Vedanta Dvaita. Da tradição que é chamada por alguns intérpretes do Vedanta como se os Mayavadis, os impersonalistas, que apenas aceitam o ser, mas as energias, a variedade, por isso é chamado Nirvishesha. Por isso que nós, discípulos de Srila Prabhupada, temos uma prece ao nosso guru que fala Namaste Saraswati Deve, Gauravani, reverências ao servo de Saraswati. Gauravani Pracharine, que está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya. Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya deixa no Ocidente, nas terras do Ocidente, que está Nirvishesha Shunyavadi, que está tomada de Nirvishesha e Shunyavadi. Nirvishesha se refere à teoria do vacuísmo, Shunya vazia, refere-se à teoria do budismo, que diz que não existe nada, existe apenas o Nirvana, existe o Shunya, o vazio. Então, é uma filosofia personalista nihilista. E outro é o Nirvishesha. Nirvishesha é como se refere à filosofia Advaita do dualismo absoluto de Shankara, que significa o Brahman, ele é sem atributos. Vishesha é atributos. Ele não tem qualidades, ele é apenas um ser amorfo, impessoal. Um eu sou impessoal. Então, todas as variedades, todas as qualidades, todos os atributos são um produto de Maya. Tá? É como uma pessoa querer analisar uma fotografia e dizer: é uma ilusão essa fotografia, porque o mundo não tem só duas dimensões. E, portanto, é uma ilusão. Não existe uma realidade, como a pessoa está acostumada com ver as três dimensões, ela não entende. Mas a natureza material também, da mesma maneira, ela limita as dimensões espirituais dentro do universo de dualidade de tempo e espaço. Entende? E no plano espiritual não existe esse limite. Então, portanto, no plano espiritual existe tudo que se manifesta aqui de uma forma arquetípica e perfeita, que depois elas são colocadas aqui. Então, acho que com isso está bem claro esse tema, né? Esse adhikara, né? Que mostra que o grandioso, não? O todo abrangente Brahma, que é um dos termos das Upanishads que se refere à verdade absoluta, ao Brahman. Ele só pode se referir a Vishnu,
porque ele, além de ser não dual, nada existe além dele, todas as outras realidades são dependentes dele, até mesmo, como colocado, até mesmo para que a alma possa ter prazer, ela depende dele. Ele está situado em todos como o princípio de prazer, tá? Como está dito no Upanishad. Não é pelo amigo que o amigo é amado, mas por aquilo que é amável no amigo. Não é pelo ser que o ser é amado. Então, existe algo que, em tudo que estamos buscando, todas as expectativas absolutas que temos deste mundo e que não são, e, portanto, nos frustramos, é porque a alma está buscando a sua origem. Ela está buscando a sua relação com esse absoluto e ela não está encontrando, porque ela está tendo uma relação incompatível com outra energia. As almas espirituais, as energias só são plenas quando elas estão em relação com o energético. A energia se relacionando com outra energia não cola. Não cola. Entende? Ela tem que estar. E, portanto, a energia material, se nós tentamos nos relacionarmos com a energia material, que é exatamente a condição de Maya, nós, como a energia não pode se relacionar com outra energia, nós nos colocamos na posição do energético de Deus e queremos ser o senhor da natureza material. É exatamente isso que é a existência material. A existência material é uma das energias que quer tomar a posição do energético, mas nós não somos energéticos. E, portanto, a energia material, ela nos castiga quando nós estamos querendo ser o macho dela, não que não somos. Mas quando nós nos aproximamos da energia material e queremos fazer um acordo para servir o Purusha supremo, o energético supremo, aí a energia material ela se torna a energia espiritual e, portanto, não há dualidade nesse caso. A dualidade é exatamente quando há uma incompatibilidade. Tá? Então, acho que podemos parar por aqui. Vamos ver aqui como está a discussão aqui. Tá? Eu vou dar agora a voz para os participantes. Tá? Eu tenho uma pergunta para você. Sempre a pergunta do Lokanath Das. Pode fazer essa pergunta. Prabhu, a pergunta é a seguinte: as nossas características físicas e psicológicas, elas são provenientes de nossa mente condicionada ou da nossa constituição espiritual? Me fala de as deficiências, como? Não, as nossas características físicas e psicológicas, as nossas características físicas e psicológicas, elas são provenientes da mente condicionada, da nossa mente condicionada, ou da nossa constituição espiritual? A nossa natureza, a nossa constituição espiritual, ela só se manifesta na sua forma plena quando nós estamos quando nós estamos associados com a energia espiritual de Krishna, que é a energia da luz. Então, na energia de luz, da energia espiritual, nós manifestamos a nossa própria natureza. Mas quando nós estamos sob a influência da energia da sombra, que é a energia material, aí essa natureza, ela se manifesta de uma forma turva, deturpada, limitada. Mas o conceito daquilo que se manifesta, por exemplo, a mente é uma ilusão, o corpo é uma ilusão. Não, a mente é um dos elementos da matéria. Quando o Senhor Vishnu fecunda a natureza material, os 24 elementos se constituem, esses 24 elementos eles constituem a programação de como que o mundo material deve existir dentro dos limites de tempo e espaço. Está entendendo? E, portanto, os instrumentos que a alma vai utilizar para agir como pessoa, como ter um relacionamento, vai ser instrumento dado por esta dimensão. Então, como a alma ela é eterna,
como a alma ela é plena de consciência e plena de bem-aventurança, quando ela busca existência no corpo material, na mente, quando ela busca conhecimento na mente material, quando ela busca prazer no corpo material, certamente que estes corpos, mentes e consciência não vão permitir que a alma exiba sua natureza. Tá? Então, a característica da alma espiritual é a sua relação com Deus. Na relação com Deus, aí que acontece. Existe uma energia, existe existe um contra-regra. Assim como tem num teatro, num filme, assim, não tem um cargo de um contra-regra que permite que o ator possa... Ele cria toda o quê? Toda a cena, não é assim? Sim. Tudo que é necessário, a cadeira, a mesa, a cama, a janela, a música, tudo aquilo. Existe todo um programa de permitir aquilo para que o drama, para que a peça, o filme possa rolar. Então, a existência material também. A alma, ela não é Deus. A alma, ela não é autossuficiente. E ela não tem controle das energias. Agora, Deus tem o controle das energias. E, portanto, essas energias existem para dar prazer a Ele. E, portanto, quando a alma está na sua condição pura, esse ponto é pacífico. Ela se junta à energia que dá prazer a Deus para dar prazer a Deus. E, portanto, a nossa vida espiritual, o nosso corpo espiritual, o nosso swarupa, a nossa forma espiritual é na associação, é seguindo o passo dos seres perfeitos que são parte dessa energia espiritual que dá prazer a Deus. Agora, quando Deus sai da equação, entendeu? Aí só tem as energias. Mas a energia é para dar prazer a um energético. E como você tirou Deus da equação, você tirou o energético. Energia é Shakti, é feminina. Energético é masculino, Purusha. Tirou o masculino, aí o que vai acontecer? Uma das energias vai querer imitar o Senhor Supremo. Tá certo, Prabhu. Ela vai querer ser o Senhor Supremo. E aquela outra energia, que a função dela é dar prazer a Deus, ela vê que aqui a minha função de dar prazer a Deus é tomar conta deste sem vergonha aqui. E aí é a energia que é para dar prazer a Deus no plano espiritual, a sombra dela aqui, que é Maya, Mahamaya. Então, no mundo espiritual existe a Yoga Maya, a Shakti da união com Deus, a Shakti do amor. Aqui se torna Mahamaya. Então, a palavra... Então, você tem uma Maya que é Yoga. Entende? E aqui você tem uma Maya que é Maha. O que é Maha? Maha é o elemento causal que causa a evolução material, o condicionamento. Então, Maya é a Maya do mundo material. Então, e é muito interessante que esta Maya ela é personificada neste mundo. Quem sabe qual deusa que é a personificação desta Mahamaya? Quem sabe? Durga, não é, Prabhu? Durga Devi. Certo? Então, Durga Devi, ela tem essa função, entende? De manter as almas aqui. Porque Krishna explica na Bhagavad Gita, Daivi Esha Gunamai Mama Maya Duratyaya Yayemam Ye Prapadyante Mayametam Tarantite. Daivi esta guna maya, essa energia dos gunas, que é exatamente a natureza material, é Daivi.
Shankaracharya diz, Jagat Mitha. A energia material é ilusão. Krishna não fala isso. Krishna fala, a energia material é divina, é minha energia. Entende? É minha energia. Ela funciona sob o meu controle. Dairi Reishagunamai. Mama Maya. Ele diz, minha energia. Mama Maya. Mas daí ele fala, Duratya. Essa palavra dura, ela é um cognato em sânscrito, que é a mesma coisa em português, é dura. Ela é difícil. Ela é difícil de ser superada. Entende? Você não pode. E muito interessante que essa palavra Durga, em sânscrito, ela vem da raiz verbal gam, que significa ir. Gam, gamate, ir. Mais o prefixo dur. O prefixo dur dá a ideia de difícil. Então, Durga significa difícil de ir, difícil de superar. Então, na verdade, Durga é um nome que você pode usar para uma penitenciária. Então, o mundo material, o mundo de Durga, sobre a jurisdição de Durga, é a prisão que as almas têm. E Durga é personificada com 10 braços. Tá? Vocês sabiam disso? Já viu a imagem de Durga? E em cada uma das mãos, ela tem uma arma. Sim, sim, já. Ela tem uma arma. Um tridente, ela tem umas cordas, ela tem uma chakra, ela tem várias armas que diferentes semideuses que usam, deram essa arma para ela, porque ela é a mãe natureza e, portanto, ela inclui todos os deuses também. Então, ela tem a arma de todos os deuses. E um delas é chamado... Ela tem um tridente. Sabia? Quem já viu o tridente de Durga? Esse tridente de Durga é chamado Dukkha. Klesha. Os kleshas. É a didaivika klesha, a dibáltica klesha, a dibáltica klesha, a diátmica klesha e a didaivika klesha. São as misérias causadas pelo nosso próprio corpo, não pelo corpo físico, pela mente, são misérias que o corpo nos causa. E a dibáltica klesha, aquelas misérias causadas por outros seres vivos. Tá? Hoje em dia nós estamos sofrendo na mão de uma dibáltica klesha, uma miséria causada por um vírus, não? Covid. É um exemplo de adibáltica klesha. E outro é didáica klesha, misérias causadas. Então, a natureza material, ela oprime a alma. A função dela é fazer a alma cair na real e entender. Eu não posso ser Krishna. Eu desisto. Entende? Então, ela tem essa função de ajudar. Por isso que Krishna diz, Mamamaya Duratya. Aí ele fala, Yaeman, Yeprapadyante, Mayametantarantite. Aquele que se rende a mim, Krishna diz, eu removo essa Maya. E Krishna só remove a Maya. Existe um momento em que Krishna remove a Maya, no sentido que ele remove a energia mais densa de Maya. Maya, ela tem 2 energias encobridoras. A primeira é chamada avidya. Ela faz você esquecer de quem você é. Tá? Você fica na ignorância espiritual. Aí, quando você está ali, esqueceu da sua natureza espiritual, aí você recebe a segunda camada de ilusão, assim como pintor, né? Ele dá uma camada, ele pinta a parede, depois ele tem que dar uma segunda camada, né? Para ficar bem pintado, né? Assim, se ele dá só uma camada, o que acontece? Fica manchada a parede, não fica? Sim. Sim. Tem que dar uma segunda. Então, aí Maya vem, ela já deu a primeira camada. Então, a alma esquece da sua natureza e ela vem para esse mundo material e aí ela encobre ela com a outra camada que é chamada asmita, tá? Que é eu sou. A pessoa se identifica com esse mundo material, com o corpo material. Eu sou homem, eu sou mulher, etc. Então, agora, aquela pessoa que rendeu a Krishna remove essa ilusão, mas para remover a ilusão, ele pode remover. Ele remove a ilusão, a primeira ilusão para o impersonalista.
O impersonalista entende o que ele não é, mas ele não entende quem ele é, porque a segunda, essa camada mais sutil, não faz ele ver a natureza. Então, aí ele pensa que ele só... nessa condição, ele está fundido em Deus. Ele é um com Deus, ele é eu sou, ele é Brahman. Entendeu? Agora, quando a entidade vive, quando aquela pessoa, por exemplo, quem é Durga? Vocês moram no Rio de Janeiro, não? Você mora onde, Luciano? O Lokanath? Porto Alegre, Prabhu. Porto Alegre. Tá. Então você já foi no templo Hare Krishna? Sim, já fui aqui, de vez em quando vou. Tá, então a Ana também, ela morava em Niterói, agora está aqui em Pinda, né? Mais perto, não? Mas você vai lá no templo de Rio de Janeiro, quais deidades que você vê no altar? Essa Jagannatha, Baladeva, Subhadra. É a mesma que você vê lá em Porto Alegre, não é, Luciano? Né? Não é, Lokanath? Sim. Então, ali tem uma deidade feminina no altar. Quem que é? Subhadra, né? Subhadra. Quem é Subhadra? É irmã de Krishna. Quem ela é? Ela é Yogamaya. ela é Yoga Maya para os devotos, mas ela é Mahamaya para os não devotos. Então, Subhadra às vezes é Durga, ou às vezes ela é energia espiritual do mundo espiritual. Então, significa a energia de Krishna. Então, quando Maya vê que você não quer mais desfrutar da matéria, aí você pode se abrigar nela. Srim Subhadrayaya Namaha. Om Subhadra, ó energia, ó Yogamaya, me ocupe no serviço de Krishna. Então, isso, Subhadra, Yogamaya, ela é uma expansão de Radharani. Entendeu? E a sombra dela casou com Shiva, que é Durga. Aí ela cuida daqueles que querem desfrutar de Krishna. Então, se nós não olhamos para a energia material com luxúria, querendo desfrutar, aí Maya deixa de ser Mahamaya. E aí nós queremos. Aí ela vai começar a agir para você poder servir a Krishna. Então, isso que vai determinar. Então, nesse sentido, acho que deve ter respondido a sua pergunta, não? Que você tem que entender que a sua natureza, a sua mente, suas emoções, elas podem estar agindo sempre. Você vai ser o que você é, materialmente ou espiritualmente, sempre com a intervenção das energias de Krishna. Aí você vai escolher qual das energias você quer se abrigar. Qual na energia material, e aí você vai querer desfrutar dela, ou energia espiritual. Então você não pode se associar com a energia espiritual se você tem esta doença, a luxúria, de querer desfrutar da energia de Krishna. Então, quem não quer desfrutar da energia de Krishna, ele assume, eu sou energia de Krishna para servir a Krishna. Aí ela começa a ver tudo. Por isso que um devoto ele não explora ninguém, ele não explora sua esposa, ele não explora seu esposo, seus filhos, ele não explora ninguém, ele vê todos como servos de Krishna e quer servi-los. Tá claro? Deve ter respondido a sua pergunta. Então, claro. Como não, a Ana tem pergunta ou não? Ou está tudo certo? Algum comentário? Eu acho que podemos encerrar aqui a aula de hoje. Obrigado pela pergunta, Lokanath. Haribol, Prabhu. Haribol. A gente deu para... A complexidade do texto, de vez em quando, dificulta a gente achar um raciocínio para formular uma pergunta, mas aí no final a gente sempre consegue. Mas a nossa filosofia ela é toda includente. Sempre você pode arranjar alguma coisa para você falar e não fugir do tema. Entendeu? Tá certo? Certo, Prabhu. Então, podemos encerrar aqui a nossa aula. Tá? Obrigado pela presença. Eu vou tentar depois dar uma corridinha nesse negócio do link aí, para gente poder ver o que aconteceu com o link do Zoom, para que não dê esse problema. Porque eu anunciei bastante essa aula de hoje com o link, que um monte de gente deve ter querido entrar e não puderam entrar.
que não pude avisar a tempo. Tá? Então, até a próxima aula. Hare Krishna. Hare De boa, Krishna. Hare Ah, Krishna, Srila Prabhu. Prabhupada. E já.